Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, conforme mensagem enviada, nós não vamos conseguir ter aula porque eu sigo com Covid, mas na sexta-feira a gente retorna às nossas atividades normais. Então, eu resolvi gravar a aula de hoje para que vocês consigam acompanhar o conteúdo e a gente não deixar de fazer essa atividade que ela vai ser ao longo do semestre, que vai ser o diário de campo. A gente falou bem no início, né, que a ideia dessa disciplina é rever algumas estratégias que são importantes para a psicologia. E o diário de campo é uma delas. É, às vezes, uma ferramenta que poucas pessoas valorizam, que poucas pessoas, às vezes, utilizam. E eu vou mostrar alguns slides só para a gente resgatar a importância e o conceito do diário de campo. E no final eu vou propor, então, uma tarefa, uma atividade que não é só para essa aula, que vai perdurar em várias aulas durante o nosso semestre. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para a gente retomar os conceitos, e aí então depois eu explico a atividade. Bom, um diário de campo, né? Eu não sei se alguém aqui já fez, já construiu em outra disciplina, se vocês já viram detalhadamente essa questão do conceito do diário de campo, mas como eu falei, ele é uma ferramenta super rica, super interessante, porque ao mesmo tempo que ela vai ter uma coleta de dados objetiva, ela vai associar questões subjetivas do pesquisador ou daquele entrevistador que está realizando a coleta de dados em um determinado campo, né, em um determinado local onde o psicólogo esteja atuando. Então, o que, que é um diário de campo, né? Ele é um instrumento utilizado para coletar, registrar, anotar os dados recolhidos para serem analisados e interpretados posteriormente. Então, a ideia é que a gente tenha um registro muito fiel à realidade. Eu vou para visitas em um local onde eu vou observar, que a gente também vai ver técnicas de observação, e além de observar, eu quero ter um jeito estruturado de fazer esse registro. Pode ser um diário de campo, por exemplo. Ah, eu vou fazer entrevistas sobre psicologia, terapia online, e dentro, quando eu fizer essas entrevistas, eu também vou registrar algumas questões mais subjetivas. Isso pode, então, ser entrevistas associado ao diário de campo. Então, é um jeito de coletar dados, seja para uma pesquisa, seja para uma área de trabalho, na escola, na organização, na clínica, onde vocês quiserem utilizar. É uma ferramenta que permite sistematizar as experiências para posteriormente analisar os resultados. Então, eu vou registrando cada vez que eu vou em um local, cada vez que eu entrevisto um paciente, cada vez que eu entrevisto alguém para uma pesquisa, e depois isso vai me servir como conteúdo. Então, o que, que é um diário de campo? A palavra diário de campo, então, é usada porque esse documento é semelhante a um diário pessoal. Hoje em dia nem se faz mais tanto, né? Mas na época que eu era jovem, tinha aqueles diários que a gente escrevia, né? Quando eu era criança, eu tinha um diário, inclusive, e nesse diário eu ia lá e registrava dia a dia tudo que aconteceu no meu dia. Depois aí teve aqueles blogs e tal, e hoje, se a gente for pensar até nos stories do Instagram, eles funcionam um pouco como um diário, né? O Facebook te dá aquelas recordações, né? Hoje em dia quase ninguém mais tem Facebook, mas se tu pensar em Instagram, os stories são um tipo de diário de campo. A questão é que tu não consegue registrar, eles se vão, né? Mas se tu olhar no teu perfil, se vocês olharem o perfil de vocês de rede social, queira ou não, é um tipo de diário, né, que vocês foram construindo aí em determinados anos, determinados meses que vocês já têm essa rede social, que vocês vão registrando ali alguma atividade. E de campo, né? Por que é um diário de campo? Porque se refere a um trabalho de campo, isto é, qualquer ambiente onde se possa realizar uma pesquisa, como, por exemplo, uma área da natureza, uma área da cidade, uma sala de aula, o campus da universidade, um shopping, praça, gente, qualquer lugar. Campo é o local onde você está, então, coletando essas informações. Então, o diário é um registro, de campo é de um local onde eu quero, então, estruturar esse registro. O investigador deve registrar no seu diário tudo aquilo que vê,
que observa ao longo do processo de investigação para depois, então, fazer análise. Então, se eu estou no campus e eu estou fazendo um diário de campo, eu vou registrar, passar um grupo de pessoas, é interessante como no saguão do prédio 11, reúnem-se sempre grupos de alunos associados aos cursos, você vai registrando o que você está vendo. A metodologia adotada fica a critério de cada observador, ou seja, vocês podem dar o jeito, o tom de vocês para essa anotação, para esse registro. E pode incluir ideias desenvolvidas, tópicos, fazer por tópico, frases ou até palavras isoladas, transcrições, eu vou transcrever uma conversa, um pedaço de uma conversa, mapas, esquemas, tem muita gente que eu já vi que faz esquema, principalmente em pesquisa. Quando a gente está falando em registro de pesquisa, as pessoas constroem esqueminhas de tudo que elas foram observando, assim. E isso, então, irá fazer com que o psicólogo, né, use o seu sistema sensorial. O que eu estou escutando, o que eu estou percebendo, né, o que está chamando mais a minha atenção. É quase um resgate às aulas de PPB. Eu vou olhar, então, para todas essas minhas funções sensoriais e vou ver o que eu estou registrando e vou anotar. Então, o investigador registra em um diário tudo o que vê e ouve, né, de elementos que podem estar ligados, lugares, objetos, pessoas, o acontecimento ou situações. Depois, ele registra suas inferências, seus sentimentos, e aqui entra um pouco da subjetividade. Então, geralmente, se separa, acho que eu botei em algum lugar ali, se separa em duas colunas, né? Então, eu registro ali tudo que eu estou vendo, estou, né, tentando ser o mais objetiva possível, e na coluna ao lado, eu faço um risquinho assim, ou coloco num balãozinho, tudo que é meu, então, puxa, percebi que as pessoas hoje no saguão do prédio 11, que eu falei que elas estavam reunidas em grupos por cursos, mas percebeu os que estavam mais ansiosas, provavelmente, porque já está chegando na metade do semestre, e elas vão ficando mais ansiosas pela época de algumas provas e avaliações das disciplinas. Aí, coisa minha. Ninguém me disse isso. Ninguém me falou que elas têm provas. Mas eu estou inferindo, eu estou percebendo, imaginando coisas que eu estou registrando ali. Mesmo que dois investigadores trabalhem com o mesmo tema, os seus diários de campo serão diferentes, porque entra a realidade e a visão ótica de cada um. Então, a ideia é que, por mais que às vezes num estudo eu tenha vários pesquisadores, se vai a Karen, a Maria e o João, já são diários de campos completamente diferentes, porque eles podem até observar a mesma coisa. Karen, Maria e João vão no mesmo local, no mesmo dia, mas a interpretação que cada um vai fazer é completamente diferente. E para mim isso tudo tem tudo a ver com a terapia cognitivo-comportamental, né? A gente tem esse filtro pessoal da nossa história, da nossa sensibilidade emocional, do nosso repertório emocional. Então a gente vai colocar uma interpretação a partir do que a gente está observando e vendo. E como fazer então esse diário, né? É indicado que se divida então em duas colunas, anotando de um lado tudo o que foi visto, né, todas as observações realizadas, e no outro as impressões. Então é o que eu mais ou menos falei. Se vocês pegarem uma folha A4 assim, divide ela, põe uma coluna mais estreitinha para as impressões, uma coluna um pouquinho mais larga para o que está vendo e observado, e mais vai registrando ali nessas duas. É o jeito mais comum de se fazer. Cuidado para não colocar, às vezes, muito embaixo, do lado, ou faz tudo junto, né? Tenta construir um material só, ou coloca essa divisão que ela é bem interessante. Quando se trabalha em equipe, ao final de um dia de observação, se deve reunir esse material, então, com o dos demais colegas e partilhar as ideias e trocar as impressões, podendo ser úteis para o diário. Então, quer dizer, quando a gente tem uma pesquisa, a gente não vai olhar só para um, né? Ou fazer uma análise única de cada um dos diários. A ideia é integrar, construir uma história, construir um fenômeno a partir de todas aquelas percepções, né? Então, é muito interessante isso que acaba se construindo, porque são várias, tem a parte bem objetiva e tem essa conjunção de percepções de um mesmo fenômeno, por isso fica tão, tão, tão rico. Por exemplo, na psicologia, né, a observação de um mesmo paciente numa entrevista. Então, eu tenho terapeuta e coterapeuta. E eles dois estão ali junto com o paciente
depois eles fazem as suas observações e eles depois se juntam para discutir essas percepções que cada um deles teve desse paciente. Fica riquíssimo, super, super bom. Quando a gente trabalha com grupo, isso é muito comum. Como são várias pessoas, é raro não ter um terapeuta e um coterapeuta, e às vezes até um observador. E aí, quando a gente tem esse trio, ou pelo menos essa dupla, terapeuta e coterapeuta, ao final do grupo, é muito comum que cada terapeuta vá lá e faça os seus registros e depois a gente junte. Porque isso no trabalho de grupo enriquece essa avaliação, essa observação do que a gente está vendo nesse movimento do grupo, na coesão, da estilação de esperança, dos processos, né, terapêuticos que estão acontecendo ali. Se fica só pela interpretação do terapeuta, pode ficar mais empobrecido, né? Então, quando pensamos, né, para que serve, né? Quando pensamos no uso do diário de campo, de pesquisa, o diário é uma ferramenta que possibilita visibilizar aspectos da implicação do pesquisador no campo estudado. O que eu percebo, né? Como que eu me coloco ali? Ele compreende a descrição dos procedimentos de estudo, do desenvolvimento das atividades realizadas e também das possíveis alterações realizadas ao longo da pesquisa, além de servir como uma narrativa textual das impressões do pesquisador. Então, ele vai podendo te dar uma percepção de alterações, do que foi acontecendo, né, de percepções, e também vai te dar uma narrativa muito especial ali, particular do pesquisador. Mesmo em pesquisas com entrevistas gravadas, você fazer, como eu falei antes, só a transcrição pode ficar meio pobre, assim, pode, não é pobre, é muito rico, na verdade. Hoje em dia, inclusive, tem várias formas de fazer análise de entrevistas, né? Muito mais do que análise de conteúdo, que é um método bem conhecido. Mas se você tem o diário de campo, isso pode te dar uma pitada a mais, um recurso de como fazer não só análise dessas entrevistas, mas de todas as inferências que você vai fazer a partir dessas entrevistas. Então, enriquece o teu trabalho. Nesse sentido, pode utilizar o diário de campo fora da pesquisa, o que vai enriquecer o olhar do psicólogo, principalmente em contextos como uma observação de entrevista, ou de uma atividade que esteja observando um paciente, ou mesmo, como eu falei, de uma dinâmica de grupo. Então, quando vocês forem para o NC1, para o NC2, para os estágios de vocês, isso aqui pode ser um grande recurso, principalmente quando vocês estão aprendendo essa prática de psicologia, registrar. E principalmente quem for ter um acompanhamento terapêutico, quem for fazer a sua terapia, às vezes até um diário de campo, nem que não seja para usar na supervisão, o que seria muito rico, mas até na terapia. Assim, como que eu estou percebendo? Eu estou me incomodando, eu estou ficando angustiada, eu percebo o que eu percebo naquela situação que pode ali estar causando a minha interferência, inclusive, naquele processo, enfim. Então, ele é rico para muitas e muitas coisas. Então, para o estagiário de psicologia, o diário de campo possibilita a documentação de fatos vivenciados na prática. De novo, às vezes, para levar para a supervisão, pode ser um dos conteúdos mais ricos que vocês podem fazer quando vocês estão aprendendo, começando essas práticas em psicologia. Nele será registrado não só o que está sendo visto, mas as angústias, dificuldades, desejos, medos, a contratransferência, né? E eu sei que essa palavra é bem psicanalítica, mas é que ela é bem isso, assim, tá me dando pena desse paciente, tá me dando medo, tá me dando angústia, eu tô feliz, eu tô me envolvendo emocionalmente exageradamente com esse paciente. É também possível a gente perceber isso nesses diários. Que isso é um fenômeno super importante para entender o paciente, né? Porque tudo que é da minha contratransferência faz parte também desse processo terapêutico. Então, é um grande, grande processo de imersão. Você vai estar ali dentro, você vai estar como um. A gente tem até um método que a gente fala pesquisação. Você está interferindo junto, queira ou não, né? Você está junto com aquele paciente, construindo aquele processo, porque você está também nesse processo. Eu não vou ler aqui, mas isso aqui é um exemplo, tá? Que a professora Maísa cedeu numa disciplina do semestre anterior. É um trecho de diário de campo, tá? Então, cuidado, não vão colocar isso aí em qualquer lugar, não exponham, não publiquem, enfim. É um exemplo para vocês terem, né? Então, só vou ler o primeiro para ter uma ideia.
E aí são vários slides para vocês irem acompanhando esses registros, né? No primeiro dia de estágio, me senti super acolhida, pois revi alguns professores que me reconheceram, a vice-diretora da manhã e a própria supervisora expôs os objetivos de uma forma clara e aberta, a sugestão da nossa parte, deixando a equipe à vontade. Mas na primeira semana, onde fiquei sozinha no meu turno, me senti um pouco perdida, pois só conhecia a supervisora e a vice-diretora da tarde. Nesta semana, cheguei na sala do SOI e realizei um atendimento com uma mãe. Mais tarde, fui circular pela escola buscando conhecer as pessoas. A partir desta semana, procurei passar o recreio nas salas dos professores. No início, eu me sentia deslocada e percebia que ficava mais com a supervisora, que ia me apresentando os professores. Então, se vocês notarem, é um trecho de diário de campo de um estágio onde a estagiária está começando o seu estágio, e aí ela vai contando como é que é esse estágio. Eu acho que são 5 ou 6 slides, vale a pena ler, para vocês terem, então, uma ideia de como é que é feito esse registro. Aqui não está separado por colunas, aqui vocês vão notar que ela vai registrando e vai colocando as emoções, as percepções dela já bem associadas, que é uma sugestão, como eu falei. Então, vocês podem fazer mais dividido, ou vocês podem fazer assim. Pensando no quão rico é esse material, então aqui vocês têm vários slides que vão ter exemplos, né, de trechos aí de um diário de campo para vocês entenderem esse processo. Eu vou propor para vocês um diário de campo da disciplina. Esse vai ser um dos trabalhos da nossa disciplina. Lembra que tinham 2 trabalhos? Então, esse aqui é um dos trabalhos. A ideia é que a gente construa esse diário de campo para vocês poderem se expressar, para vocês poderem exercitar essa expressão de percepções, né? E vocês, ao final, consigam também trabalhar na conexão de percepções. Eu não vou explicar o final agora, eu vou explicar qual é a atividade de cada um. Ela vai ser individual, essa experiência, esse diário de campo. Então, a Karen vai pegar o diário, vai ter lá agora no Moodle como tarefa. Depois eu vou levar para vocês folhinhas, para vocês irem fazendo, a gente vai botar tudo por escrito. Mas como hoje a gente está aqui online, eu deixei como tarefa no Moodle, vocês vão preencher o diário de campo aí pensando nessa última semana de vocês. Então vocês vão colocar o nome, escreva brevemente suas principais características, a forma como você imagina que as pessoas à sua volta te percebem. A partir de agora, em datas estipuladas, e é isso que a gente vai fazendo ao longo do semestre, e aí na próxima aula eu passo essas datas para vocês, a professora, né, você fará um diário de campo, um registro contínuo relatando as questões abaixo. Pensando na última semana, incluindo o dia de hoje. Então, começa hoje, segunda-feira, dia 11 de março. Como é que você se sentiu nessa última semana? Vocês vão pegar e digitar para mim como é que vocês se sentiram na última semana. Na mesma folha, ocorreu algum fato importante na sua última semana, incluindo o dia de hoje? Então, pensem de uma semana para trás. Teve alguma coisa importante, alguma coisa significativa, alguma coisa que preocupou, que deixou muito feliz? É um diário da vida de vocês, é um diário de campo da vida de vocês. Em relação a esse fato, você tomou alguma resolução importante? Se sim, como é que foi? Contar um pouquinho. Então, a ideia é simples, vocês vão olhar para a última semana e esse vai ser o primeiro registro do diário de campo da disciplina. O que é que vocês vão observar? A vida de vocês. Então, vocês vão colocando. Vocês estão começando estágios? Vocês estão começando alguma disciplina que está difícil? Vocês estão tendo alguma situação em trabalho que não é da faculdade, que está sendo complexa? Vocês estão com algum tipo de problema pessoal, claro, que seja possível expor, que vocês queiram ali escrever sobre? Então, a ideia, de novo, vou repetir, é um diário de campo, que é da disciplina, mas é uma observação sobre a vida de vocês. Este vai ser um processo individual, construído ao longo do semestre, para que vocês exercitem como é fazer um diário e também vocês exercitem essa questão de expressão de emoções, expressão de percepções. Aumentem o repertório emocional e se olhem, e se conheçam, e percebam, às vezes, algumas necessidades,
que, enfim, talvez fazendo isso possa até facilitar em outros processos. Então, vai ficar a tarefa no Moodle, tentem preencher hoje, se possível, essa tarefa curtinho. Lembra que eu botei no outro slide? Pode ser por tópicos, pode ser por esquema, pode ser um textinho, né? Que vocês depois consigam entender como é que foi essa última semana de vocês. Não esqueçam de colocar a data, então, 11 de março de 2024, relatando aí a última semana. Se alguém ficar com dúvida, se alguém não entendeu, pode me mandar perguntas pelo Moodle, ou então na próxima aula, que é sexta-feira, eu também volto a explicar um pouquinho e a gente também esclarece aí qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, para hoje era isso. Tem o texto complementar que vocês podem dar uma olhadinha, leiam que vai ajudar bastante e não esqueçam de dar e de preencher, olhar a tarefa e de preencher a tarefa que está aí no Moodle, tá bom? Até mais, gente. Um abraço.